Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo. E nesta semana nós vamos falar um pouco sobre a atuação da UniOeste, os projetos que a universidade mantém aí disponibilizando para a sociedade e também como a pandemia afetou o ensino superior, principalmente da UniOeste aqui de Francisco Beltrão. A nossa entrevista é com o diretor da instituição, o Adilson Carlos da Rocha, e você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Fique conosco! A Fubra, sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis, móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Fogões a lenha, aquecedores, lareiras e outros produtos para deixar o seu inverno mais quentinho e aconchegante. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, instituições públicas e também empresas e instituições privadas aqui de Francisco Beltrão e de toda a região sudoeste do Paraná. E nesta semana recebemos aqui no nosso programa o professor Adilson Carlos da Rocha, ele que é o diretor do campus da UniOeste aqui de Francisco Beltrão. A universidade está presente já há mais de 20 anos aqui no nosso município, né? Vem aí da antiga Facibel, foi estadualizada, virou UniOeste e tem trazido importantes resultados, não só para o nosso município, mas para toda a região. Professor, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Eu queria que inicialmente você explanasse aqui para o nosso telespectador um panorama da UniOeste, né? Eu acho que apresenta também a universidade, quais são os cursos, quantidade de alunos, o corpo docente, como que a UniOeste também está inserida na sociedade aqui de Francisco Beltrão e da região. Obrigado pela oportunidade de nós falarmos sobre a universidade, principalmente a universidade pública, né? A UniOeste hoje ela está em Francisco Beltrão aí com a incorporação da antiga Facibel, né? Então desde 1999. Eu estou na universidade desde o ano 2000, iniciei lá como calouro e hoje estou à frente da gestão da universidade. A UniOeste em Francisco Beltrão, então ela tem um papel importante desde esse processo de incorporação, né? Então ela tem um crescimento significativo, né? Quando ela iniciou lá com 4 cursos, hoje nós temos 9 cursos aqui em Francisco Beltrão, então ela apresenta aí uma evolução bem significativa, e essa evolução é perceptível inclusive na contribuição que ela tem dado para o desenvolvimento regional aqui de Francisco Beltrão e também da região, né? Porque nós temos uma universidade hoje que ela é formada, o campus de Francisco Beltrão, né? Nós temos aqui 9 cursos, né, que formam aí 10 turmas, né? Porque nós temos um curso que tem 2 turmas, que é o curso da pedagogia. Hoje nós temos em Francisco Beltrão 1.400 alunos na graduação, né, em todos esses cursos. Nós temos aí um corpo docente de aproximadamente 180 professores, né, distribuído nos 3 centros, e em torno aí de 70 servidores, entre agentes universitários e também estagiários. O campus de Francisco Beltrão ele era formado por 2 centros, né, até a área de saúde ser incorporada. Hoje nós temos 3 centros, né, a universidade em Beltrão, a UniOeste. Então hoje nós temos o Centro de Ciências Humanas, né, que é o primeiro centro que já existia lá na Facibel. Nós temos ali então os 2 cursos de Geografia, Bacharelado e Licenciatura, e também a Pedagogia com 2 turmas, né, a Pedagogia sempre aí formando muitos professores para a nossa região.
Na área de Ciências Sociais e Aplicadas, né, nós temos então 4 cursos, que é Administração, né, o Direito, né, que é um curso também bem presente aqui na nossa região, o curso de Ciências Econômicas e também o curso de Serviço Social, que é o mais recente aí, que foi implantado. E a área de Saúde, então o Centro de Ciências da Saúde, né, que vem aí na última década de implantação, veio com a medicina, né, que a comunidade beltronense trabalhou muito para que viesse esse curso para Francisco Beltrão. Então hoje ele tem aí uma atratividade significativa para a nossa universidade, para o nosso campus. Então lá nós temos o curso de medicina e também o curso de nutrição, então que funcionam até numa área diferente lá na bairro Água Branca, uma infraestrutura até considerada invejável, né, por outras instituições, né? Então nós temos, a universidade está atuando nessas 3 áreas em Francisco Beltrão. Nós temos hoje o perfil do nosso aluno é um aluno, para algumas áreas ele é um aluno bem regional, bem local, né? Mas para outras áreas, principalmente a área em função do direito, nas sociais aplicadas e também na medicina, nós temos alunos aí de muitos estados do Brasil, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então nós temos um contingente muito grande de alunos desses estados. E que muitos, né, acabam ficando aqui depois, né, após o seu processo de formação, eles acabam ficando em Francisco Beltrão, na região, atuando, porque eles acabam constituindo a vida acadêmica é uma parcela significativa da vida deste jovem, né? E ele acaba estabelecendo as relações, né? E muitos deles acabam ficando e estabelecendo residência aqui na nossa região, né? Então, isso então faz com que a universidade dê uma contribuição muito significativa para o desenvolvimento regional, né? Então, é um papel importante da instituição. E a Uniesc tem em Francisco Beltrão, em função dessas áreas, ela tem assim um cunho mais de prestar um serviço para a comunidade com a ênfase mais na questão social, né? Outras instituições têm uma característica mais de formar para a área mais tecnológica, né? Para as engenharias. Nós temos esse enfoque mais da prestação de serviço mais pro social mesmo, né? Em função da característica que nós temos. Legal. Adilson, eu queria que você comentasse sobre a pandemia, né? A Uniesc ela ainda vem enfrentando alguns desafios que foram impostos pela pandemia, né? Explica pra gente, principalmente na questão aí de regularizar, vamos dizer assim, o ano letivo, né? Explica pra gente como que foi esse momento, os impactos que a pandemia trouxe, né, aí para a universidade e qual que é o cenário atual, né? Como que está sendo recuperado, né, o calendário letivo aí dos acadêmicos. Então, logo no início, né, de 2020, né, iniciou a pandemia, nós estávamos na primeira semana do ano letivo, então já houve aquela suspensão, né, ou seja, houve a necessidade do afastamento social, né, então a instituição acabou aguardando um período, porque as incertezas eram muito grandes, né, de até quando aquela situação, né, aquela conjuntura se estabelecia. E a Uniesc, por ela ser uma instituição essencialmente na sua cultura do ensino presencial, ela demorou um pouco mais em relação a outras instituições a ir para o ensino remoto, que foi, de certa forma, algo um pouco obrigatório, né? Não havia outras alternativas, né, para isso. Então, o que acontece? Essa demora, então, fez com que hoje nós tenhamos aí um calendário ainda não normalizado dentro do ano civil. Essa cultura de instituição do ensino presencial e esse processo de mudança para ir para um ensino remoto naquele ano teve uma resistência porque a universidade ela não tinha a expertise daquele tipo de metodologia e de ferramenta para desenvolver a sua atividade. Então, aquele afastamento social foi, né, um impacto muito grande tanto para o acadêmico, tanto para o docente que não tinha a familiaridade com aquele aparato e em função também de uma característica do nosso aluno. O nosso aluno, grande parte dele, é um aluno que depende, é um aluno mais carente socialmente falando e economicamente. Então, ele é um aluno que nós chamamos um aluno trabalhador. Geralmente, ele trabalha durante o dia ou estuda à noite,
ou ele estuda num curso matutino, mas ele tem trabalho e estudo, ele não é um aluno essencialmente, grande parte, não todos, né, mas é um aluno que se desloca, né, das cidades vizinhas aqui todo dia para vir na universidade. Então tem toda uma necessidade que naquela época e para o ensino remoto acabou sendo, tanto que a universidade teve que fazer investimentos, inclusive em fornecer um plano de internet para este aluno, um smartphone para aqueles que precisavam, para ele conseguir interagir e acompanhar a sua formação. Então, até num primeiro momento, nós verificamos essa dificuldade e no primeiro semestre, quando entramos no remoto, foi compulsório, não foi obrigado o aluno a frequentar. Então, quando voltou novamente para o remoto, nós tivemos que ofertar todas as disciplinas de novo. Então, isso também foi acarretando essa demora de normalização na volta presencial. E também, quando foi se adaptando àquele novo formato remoto, voltamos ao presencial. Também tivemos dificuldade de retornar àquela... porque as pessoas foram se adaptando, né, foram se estabelecendo, haviam muitas incertezas também. Então, isso acarretou, então, hoje... claro, isso teve um impacto na evasão, muitos acabaram desistindo, né, da sua formação por uma série de questões, né, problemas socioeconômicos, problemas familiares. Então, nós tivemos uma certa evasão. E o que nós percebemos também é que os processos seletivos para os próximos anos também teve uma menor procura, né, por algumas áreas. Então, a pandemia, de certa forma, ela teve um impacto muito grande na instituição. Claro, hoje nós temos praticamente o mesmo número de alunos que nós tínhamos antes da pandemia, mas esse aluno ele mudou um pouco, né? Algumas áreas aumentaram, outras diminuíram. Então, e assim, o que nós percebemos hoje é um conjunto de fatores que fazem com que essa nova geração que está chegando na universidade ou já está vivendo a universidade, como ela viveu muitas mudanças, nós chamamos de mudanças muito radicais, ela espera que as instituições também tenham essas mudanças, né, dessa forma. Mas há um descompasso na velocidade dessas mudanças, né? Então, o mundo, essa geração percebe uma mudança muito rápida e tem mudado muito rápido, desde as tecnologias, as questões mais comportamentais, né? Mas as instituições, como elas vinham estabelecidas em alguns modelos, né, elas demoram mais para se adaptar, então isso acaba gerando esse descompasso. A universidade hoje ela passa por um processo de reformulação, né, até por força de legislação do novo sistema de ensino superior do Paraná. Então, vem passando por algumas reformulações, mas essas reformulações elas são lentas, né, em relação às mudanças e a geração que está aí, ela está num mundo mais acelerado do que há 2 décadas atrás. A nossa geração, por exemplo, né, falando. E então eles esperam que as instituições também avancem, mas isso a gente percebe que há esse descompasso e isso tem um impacto muito grande hoje na procura por algumas áreas, né? Então assim a gente percebe isso. Então tem áreas, né, em função das conjunturas globais, né? Vamos citar assim, hoje em todas as instituições, né, públicas principalmente, que oferecem cursos de licenciatura principalmente, tem tido baixa procura e nós avaliamos que é um conjunto de fatores, desde que a desvalorização do próprio professor, né, e esse jovem, ele se ver como professor no futuro também, né? Então, hoje nós percebemos que os anseios dessa geração são diferentes, né? Então eles estão buscando coisas outras. O mundo das profissões vem mudando também, né? Então é uma conjuntura. E isso, então hoje eu sempre digo, nós ainda temos sequelas da pandemia que nós estamos gerindo isso para se adaptar ainda a esse novo formato que nós estamos vivendo hoje, né? Mas a universidade ela caminha, vou dizer assim, a passada dela é diferente da passada do que o mundo vem. Está sempre correndo atrás. E a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Então, assim, claro que hoje nós temos também uma redução do número de jovens que concluem o ensino médio, né? E nós, grande parte dos nossos cursos, e esses cursos principalmente de licenciatura e das áreas humanas e sociais aplicadas, essencialmente um aluno que vem da escola pública, né? E nós percebemos que esse é um aluno que sofreu muito impacto lá do ensino médio com a pandemia também.
Então isso tem gerado esse descompasso, uma preocupação, e o que nós percebemos é que assim, esse jovem ele quer uma atratividade, ou seja, o que me oferecem para que eu consiga. Ele também, às vezes, a gente percebe que ele não está disposto, né, a ficar 4, 5 ou 6 anos numa universidade, no ensino presencial, mas nós temos que convencê-lo que isso é importante para o processo formativo, e algumas áreas, ou todas elas, são essenciais nesse sentido. Mas essa geração ela tem a pressa dela é diferente, né, daquilo que está disposto. É um desafio que nós estamos enfrentando, né, e temos que encarar porque está aí, né? Ok. Interessante observar que a pandemia trouxe os desafios diretos para a universidade, né? E também alguns indiretos, né? Como envolve toda a sociedade, a universidade está inserida nesse contexto aí, força toda essa adaptação aí também do meio acadêmico. Gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Loja da Fábrica Belmar. A loja Belmar está de cara nova e de novo endereço. Isso mesmo, novas instalações com a mesma qualidade e bom atendimento de sempre, com preços de fábrica. O novo endereço da economia é na Rua Vicente Setembrino Balotim, número 192, ao lado do viaduto do Detran, no Distrito Industrial Ulderico Sabadim, em Francisco Beltrão. WhatsApp 469-9103-7484. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Sou Williams Costa, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão. Quero te fazer um convite. Se você quer realizar o sonho da casa própria, trocar de carro, carro 0 km, a motocicleta, o caminhão, a sala comercial, o barracão para a tua empresa, na HS Consórcio isso é possível através da meia parcela até contemplação, sem juros. Faça uma simulação hsconsórcios.com.br ou nos faça uma visita nos 2 escritórios, disponível em Beltrão. HS Consórcio na Rua Antonina 795 ou HS Consórcio na Rua São Paulo 1523. Com HS Consórcio você realiza sonhos sem pagar juros. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Bergman, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a atuação do campus da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que está inserida aqui no nosso município há mais de 20 anos, 24 anos, né, para ser preciso, professor, e o diretor, o Adilson Carlos da Rocha, é o nosso convidado desta semana. A gente está falando um pouco sobre impactos da pandemia, a atuação da universidade dentro da sociedade, alguns cursos, né, a formação também. E eu queria te pedir o seguinte agora, diretor, como que esse braço da universidade, né, em relação à sociedade, né? Existem vários projetos, várias ações que a universidade desenvolve, né, com grupos, com segmentos da sociedade. Cita pra gente alguns desses projetos aí, alguns inclusive permanentes, né, que tem impacto direto aí na vida das pessoas. Então, a universidade, ela é formada por esse tripé, né? Então, para ela ser uma universidade, ela tem que ter o ensino, né, a pesquisa e a extensão. Então, os grandes projetos, eles envolvem geralmente, mais diretamente, a pesquisa e a extensão. Hoje nós temos aí um conjunto de projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, e na extensão, geralmente o projeto de extensão, a universidade, esse projeto, ele precisa causar um impacto direto, real, lá naquele grupo específico fora da universidade. Então existem projetos com menor magnitude, ou seja, menor abrangência,
Mas nós temos projetos hoje que eles já estão estabelecidos aí mais de décadas na universidade. Vou citar alguns exemplos, né? O NUMAP, que é o Núcleo Maria da Penha, é um projeto onde um grupo de professores e recém-formados e também acadêmicos, eles prestam um serviço, né, para um grupo específico, que são lá as mulheres que sofrem algum tipo de violência, né? Então isso de forma direta atende este público, lembrando que todas essas ações elas são ações gratuitas para a instituição. Aí temos o projeto também, o NEDIGE, que é o Núcleo de Defesa da Infância e da Juventude, que também está lá com a área de Direito, com a área da Psicologia e Pedagogia, que dá então esse suporte a esse grupo essas demandas na questão principalmente da família, alimentos da criança e da juventude. Então é um atendimento bem significativo que a universidade presta esse serviço. Temos outros projetos que já existiram, né? Foram extintos. Tínhamos o patronato, tínhamos que era o apoio junto aí aos apenados, tínhamos o Bom Negócio. Agora nós estamos num processo de implantação de mais 2 novos projetos que vão atuar junto à agricultura orgânica e também a capacitação de micro e pequenos empreendedores. Então, também com a finalização da estrutura do Centro de Ciências da Saúde, nós teremos lá o ambulatório médico e também a clínica de nutrição, que vão prestar também serviço para a sociedade. Então, a universidade, no campo da extensão, principalmente, ela tem uma contribuição direta lá para grupos e setores específicos da sociedade regional, né? E isso tem contribuído muito, porque insere tanto o docente, o professor, quanto o aluno naquele processo de vivência prática, né? Então, isso ajuda muito, porque traz também para dentro da universidade esse conhecimento, essa experiência, essa contribuição. E o campus de Francisco Beltrão, por ele ter essas áreas, a área de humanas, a social aplicada e também a área da saúde, então os seus projetos têm esse enfoque, é um enfoque mais para o social, né? Econômico e social, que vai afetar de forma direta esses grupos, né? Então, parte desses projetos são financiados pelo próprio governo do estado, tanto com o Fundo Paraná também, quanto a Fundação Araucária, que são órgãos de fomento que possibilitam, né? Porque é necessário um recurso para a universidade conseguir desenvolver esses projetos. Claro, nós temos projetos que são menores, que eles são voluntários, né? O professor e os alunos acabam desenvolvendo alguns projetos de forma voluntária também. Isso faz parte para constituir a universidade como ela é. Então, ela precisa ter o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é isso que constitui a universidade, né? Não simplesmente o ensino, a sala de aula, mas tem toda uma infraestrutura que atende esses projetos, com laboratórios, com espaços diferenciados. É claro que a universidade ela precisa estar sempre evoluindo, e ela vai continuar evoluindo. Ela não consegue atender todas as demandas que chegam até ela. Então há uma infinidade de demandas, né? Se nós tivéssemos recurso e estrutura, nós poderíamos ter mais possibilidades, né? Mas de uma forma direta, nós buscamos fomento, né? O mantenedor, que hoje é o governo do estado, ela é uma instituição, uma autarquia estadual, parte desse fomento vem do mantenedor, e outra parte nós buscamos via convênios federal, estadual, outros órgãos de fomento, além daquilo que é para a atividade de ensino, né? Então, a universidade é esse ambiente em constante transformação e dinâmica que, às vezes, nós não conseguimos acompanhar essa mudança radical que a pandemia acelerou também. Então, a gestão disso tudo ela é complexa, né? Então, a gente precisa... às vezes nós percebemos demandas e evidências, mas nós não conseguimos atender aquela demanda evidente, porque a universidade ultrapassa o papel dela também, né? Então ela precisa estabelecer até outras parcerias com outras instituições para atender algumas demandas. Isso a universidade consegue fazer também. Adilson, e em relação ao Centro de Ciências da Saúde, né, lá no bairro Água Branca, o ambulatório está em fase de conclusão, né? Está aí para ser entregue.
quais que são os planos da universidade para implementar o atendimento, operacionalizar, né, tudo isso lá no local, onde vai funcionar o ambulatório e também a clínica de nutrição, né? Quais que são os planos da universidade aí para o atendimento nesse espaço? Então, nós estamos agora na fase de entrega definitiva pela construtora, né? Ela tinha um prazo para entregar para nós aí no mês de fevereiro. Foi a entrega provisória, nós solicitamos algumas alterações na execução do projeto, questão de alguns acabamentos, e agora está nos dias aí da empresa, a construtora, entregar a obra de forma definitiva. Nós já estamos aí com um projeto, com as tratativas realizadas pelo nosso reitor, o professor Alexandre, de Cascavel, com a própria CESA, né? Onde nós estamos pleiteando junto à CESA, encaminhamos um projeto, já fizemos todo um levantamento, né? Da questão dos equipamentos, do mobiliário e também da estrutura para colocar o ambulatório e a clínica de nutrição em funcionamento. Então, esse projeto está tramitando, né, junto à CESA. Nós só esperamos agora a questão de aprovação da parte mais política desse financiamento. Nós estaremos então fazendo a aquisição e mobiliando toda aquela estrutura e nesse mesmo termo nós estaremos aí tratando junto, principalmente com a 8ª regional, que vai ser o nosso conveniado, né, para viabilizar a prestação de serviços nesse ambulatório. O ambulatório médico ele vai prestar serviços de especialidades médicas, porque é onde o aluno na graduação de medicina, principalmente 3º e 4º ano, vai estabelecer suas práticas, né? Teoria e prática na área da medicina. E a clínica de nutrição com a prestação de serviço lá, né, durante, geralmente, o desenvolvimento do estágio do futuro nutricionista, que também é um projeto interessante, onde hoje está muito em evidência a questão da saúde, né? A nutrição, ela passou a compor este rol de áreas que suportam a questão da melhora da saúde da população. Então, a ideia é que, através desse convênio, a universidade consiga prestar serviços de forma que, dessas especialidades, onde vai estar lá o professor e os alunos, né, desenvolvendo as suas práticas e, ao mesmo tempo, prestando um serviço de atendimento de especialidade à população. A especialidade que nós dizemos é onde o aluno vai estar trabalhando a questão de dermatologia, cardiologia, neurologia, ortopedia, são essas especialidades da área médica. Que hoje o nosso aluno, ele desenvolve essas atividades como professor nas instituições conveniadas, tá? Nas unidades básicas de saúde, no CRE e nos hospitais. Então, esse aluno hoje ele desenvolve essa atividade lá nessas instituições conveniadas, mas ele passará a ter essa estrutura de ensino dentro da própria universidade. Bacana, olha só, mais um importante projeto aí, vai se tornar permanente, obviamente, isso, né, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que vai beneficiar diretamente, acredito, milhares de pessoas, né, todos os meses. E o professor Adilson Rocha, que é diretor da UniOeste, detalhando um pouco mais sobre como que tudo isso vai ser operacionalizado aqui em Francisco Beltrão. Olha só, gente, nós vamos para mais um intervalo e voltamos na sequência com o associativismo e cooperativismo. Não saia daí. Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone
3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. GNU Tecnologia Informática e Celulares. Vendas e assistência técnica. Reparos para celulares, computadores e notebooks. Profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão. A solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente a Cressol. Telefone 46-3055-1346. Você é produtor rural e deseja proteger as suas plantações de geadas e dos insetos? Então venha conferir a nossa linha completa de lonas e sombrites para construção de estufas na Agropecuária Campo e Lavoura. Aqui você encontra sombrite de todas as espessuras, inclusive essa malha metálica, qual garante maior estabilidade térmica, assim como as lonas de 100 e 150 micras. Com mais de 30 anos no mercado, a Campo e Lavoura oferece produtos de alta qualidade e ótimo custo-benefício. Não perca tempo, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa para a lida do campo e lavoura, de sua casa ou apartamento. Sejam mudas frutíferas de alta qualidade, a linha de adubação completa, nutrição animal e muito mais. Vem para Campo e Lavoura! Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui na tela da TV Beltrão e nesta semana a nossa entrevista é com o professor Adilson Carlos da Rocha, ele que é diretor do campus da Unioeste aqui de Francisco Beltrão. Adilson, a gente falou um pouco já sobre a atuação da universidade, né? E aí quem quer fazer parte, né, da universidade pública, gratuita, de qualidade, dos serviços oferecidos aí pela Unioeste, né? Quem quer cursar uma graduação. Ainda há possibilidade, né? Já se passou aí o processo seletivo, mas ainda tem possibilidade de alunos aí ocuparem vagas ociosas, vagas remanescentes. A universidade tem esses processos também? Isso, então a Unioeste agora ela está num período de selecionar de processos seletivos para o próximo ano letivo. Então ela fez o vestibular, né? Agora em dezembro. E também a universidade ela funciona assim, o ingresso nela, metade das vagas de cada curso é pelo concurso vestibular, que ela faz todo ano, e a outra metade é pelo sistema SISU, ou seja, aqueles candidatos que fizeram o Enem. Passado esses processos, né, alguns cursos, em função até desse descompasso de calendário, foram feitas as matrículas e alguns cursos ainda têm vagas. O programa, então temos agora o programa Provare, que é o programa de ocupação das vagas remanescentes. Então alguns cursos, em Francisco Beltrão nós temos algumas vagas em alguns cursos. O processo está em andamento, então até o dia 5 de julho o processo para fazer, o candidato fazer a sua inscrição. Quem pode fazer este concurso? Aquele candidato que nos últimos 5 vestibulares ou nos últimos 5 Enems fez um desses concursos, qualquer um desses, ele pode concorrer com a nota que ele obteve lá nesses processos. E também aquele candidato que não fez nenhum desses processos, ele pode, via sistema, ele vai participar do processo lá construindo a sua redação e sendo avaliado. Então, nós temos aí em Francisco Beltrão hoje 102 vagas distribuídas aí em alguns cursos. Nós temos vagas hoje no curso de Pedagogia Matutino, tem vagas, curso de Serviço Social, que agora também é no noturno, o curso de Ciências Econômicas e Pedagogia Noturno tem vagas, mas ela é um cadastro de reserva, e temos também vagas nos cursos de Geografia Bacharelado e Licenciatura. Então os candidatos vão concorrer a uma dessas vagas, né? Então tem vaga disponível para iniciar agora em agosto no ano letivo. Então são alunos que vão iniciar no primeiro ano. Então tem essa possibilidade. A inscrição é gratuita, né? É só entrar no site da universidade e fazer a sua inscrição no processo. Logo em seguida nós vamos ter o outro programa que é o ProVoo, que é o programa de ocupação das vagas que nós chamamos ociosas, ou seja, é aquelas vagas dos segundos anos em diante. Ou seja, alunos que entraram e acabaram pedindo transferência ou desistindo.
Então, aí geralmente nós temos um rol de cursos de possibilidades, só que são quantidade de vagas menores, né? Inclusive, no Provou, geralmente tem vagas para praticamente todos os cursos, né? Inclusive, própria medicina, né? Às vezes tem vaga. No ano passado nós tivemos 5 vagas para o segundo ano. O curso de Direito também tem vaga. Neste processo ele é um pouco diferente. Então, como é para ocupar uma vaga do segundo ano em diante, quem pode participar? Qualquer candidato que pretenda buscar uma transferência interna de um curso, de uma instituição externa, ou seja, ele está em outra instituição, ele quer vir para a UniOeste, ele vai participar deste processo. Também o portador de diploma, ou seja, quem já tem uma graduação, ele pode, com o diploma dele, pleitear uma dessas vagas. É claro que ele vai ter que se enquadrar no edital, ver se é área afim, não é área afim. E geralmente qual que é o critério? Então, tem o edital, um quantitativo de vagas por série. Então, geralmente o candidato ele tem que, por exemplo, se é uma vaga para o segundo ano, esse candidato ele vai ter que preencher 50% da carga horária de disciplina do primeiro ano. Então, ele vai ingressar na universidade por um desses processos. Então, geralmente tem vaga para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano dos cursos. Tem algumas vagas que ela pode ser ocupada. Então, hoje nós até falamos, com esses 2 programas, só não acessa um sistema de ensino superior à formação aquele mesmo que não tem interesse, mas aquele que tem interesse, claro, cada um tem os seus anseios, a área que quer estudar, a área que quer buscar uma formação diferenciada ou mais uma formação, mas existem hoje muitas possibilidades, né, para quem quer buscar uma formação, mais uma formação ou mudar de áreas, digamos assim, buscar outro. Nós temos no Provou, principalmente, muitos alunos que estão em instituições fora do Paraná, inclusive, que neste programa querem retornar para Francisco Beltrão, querem retornar para a região, né, mais próximo da família, da sua região. Então, nós temos o grande... Claro, dependendo das áreas, né? Por exemplo, curso da área de saúde geralmente tem uma procura maior, né? O próprio curso nas sociais aplicadas, os cursos de Direito também tem, mas, por exemplo, no último Provou que nós fizemos para a medicina em Francisco Beltrão, nós tínhamos 5 vagas para o segundo ano, tivemos 1.400 candidatos. Então, a procura em algumas áreas é muito grande e nas outras nem tanto, mas a universidade pública hoje, não só a UniOeste, mas como as demais, elas têm muitas possibilidades, né? Então, a conjuntura hoje é diferente de algumas décadas, né, passadas, onde era muito restrito o acesso. Então, hoje o acesso ele é amplo, é uma questão de escolha e vontade, né, interesse por uma formação diferente. Então, não só, como eu disse, não só na UniOeste, como outras instituições, as possibilidades de acesso hoje e a universidade hoje ela vem trabalhando para que, além do acesso, ela faça com que esse aluno permaneça na instituição. Porque nós temos, como eu falei, a UniOeste principalmente, ela tem uma característica de um aluno que tem uma vulnerabilidade. Ele precisa de um suporte para concluir aquela formação. Então hoje nós oferecemos, por exemplo, algum auxílio, que nós chamamos ali de assistência estudantil, né? Claro que a ideia é sempre... nós trabalhamos com a restrição de recurso e com essa restrição de recurso com algumas políticas de assistência, ações de assistência estudantil. Hoje, por exemplo, nós oferecemos na UniOeste, toda ela, né, aqui em Francisco Beltrão também, o restaurante universitário, né, onde tem um custo acessível para o aluno. A instituição, claro, ela providencia isso, mas hoje o aluno ele tem acesso a um almoço, a um jantar, ao valor de R$ 2,50 ou R$ 4,00, né, para ele. Tem uma infinidade de programas de bolsas, né? Claro que o valor dessas bolsas não é um valor, mas é a possibilidade de ele acumular bolsas, né? Então, bolsa, temos 3 ou 4 modalidades de bolsa que este aluno pode pleitear. Então, se é um aluno carente, chamamos um aluno carente que precisa, ele consegue hoje com 2 bolsas e mais restaurante a subsidiar parte daquela necessidade que ele tem para permanecer em Francisco Beltrão, desenvolvendo a sua formação. Então, não é um modelo ideal ainda, né? A universidade ela vem ao longo do tempo estabelecendo essas políticas, sempre visando
melhorar a sua atratividade e permanência desse aluno na sua formação, né? Não fazer com que ele inicie e acabe evadindo, nós chamamos essa evasão, ou seja, esse abandono, por outras necessidades, né? Que ele não consegue desenvolver a sua atividade. Mas, então assim, como todas essas possibilidades, como eu falei, elas têm não digamos uma facilitação, mas uma possibilidade de acesso, né, muito evidente para quem quer uma formação de um nível superior. Ou seja, a Unioeste aqui de Francisco Beltrão está de portas abertas aí. Quem tem interesse aí nas vagas remanescentes, vagas ociosas, pode estar acessando aqui no site da universidade mais informações, os editais, o passo a passo de como se inscrever e se candidatar também. Diretor, muito obrigado pela tua disponibilidade. A gente está sempre aqui de portas abertas para divulgar boas iniciativas, como o trabalho feito pela Unioeste aqui de Francisco Beltrão. E o nosso programa nesta semana vai ficando por aqui. Lembrando que ele vai ao ar todo sábado, 12h30, e a reprise é na quinta-feira à noite. Obrigado pela tua audiência e até a próxima semana. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que busca valorizar e também resgatar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, os nossos pioneiros. E nesta semana a nossa entrevista é com o casal João e Neiva da Cruz. Eles estão aqui em Francisco Beltrão desde a década de 60 e têm uma história ligada às comunicações, principalmente a implantação de rádios e TVs, não só aqui no nosso município, mas por todo o Brasil. Vamos conferir essa história. Eu sou natural de Clevelândia, eu me criei na região, aí perto de Clevelândia mesmo, mas eu nasci em Clevelândia. Aí meu pai morou sempre na região, filho de agricultor, né, minha família do interior, e eu vim para cá no final dos anos 60 para ali. Estive aqui nos anos 60, eu comecei em Beltrão. Beltrão já era uma cidade formada, já tinha calçamento, tinha alguma coisa. Uma coisa que eu sempre falo e acho lindo de Beltrão, que já naqueles anos você tinha, além de ter começado o calçamento, mas existia telefone já automático lá do início, né? Isso é meio conhecido, telefone no interior aqui. Então era muito bonito, porque era tudo automático, você discava, você não tinha auxílio de telefonista nenhuma. Isso lá, já quando eu cheguei aqui, já tinha telefone. E então eu fiquei por aqui. Depois lógico, depois eu vou falar sobre eletrônica, mas eu casei em 1973 com a Neiva Chaves da Cruz. Nós temos 3 filhas, né, 2 gêmeas, que é a Elisângela Cristiane e a Kelly, que é a caçula. A Kelly até trabalha hoje na Rede Massa, quando nós tínhamos parceria. E vivemos em Beltrão praticamente a vida toda aqui. Teve uma época que meus filhos estudaram em Curitiba, a gente tinha apartamento em Curitiba, seguia para lá, voltava, mas nunca desligamos aqui de Beltrão, a gente ficou sempre ligado com os filhos lá e tal. Eu desde criança sempre gostei do rádio, né? Quando não existia nada, eu gostava de ouvir rádio, gostava de coisas assim. Mas quando eu me dediquei mesmo à eletrônica, eu fui para Curitiba, lá naquele tempo, daí
eu me dediquei justamente na área de eletrônica, rádio e televisão. Tanto é que eu conheço bem de rádio, televisão, a parte de transmissores, né? O transmissor de televisão, de rádio, eu aprendi lá, né? Então, sempre me dediquei e trabalhei. Até, não vou precisar os anos que eu precisei fazer isso, mas depois, logo em seguida, vim em Beltrão aqui. Aqui em Beltrão, eu tive parceria com o finado Domingos Bertaioli, que nessa área de televisão, ele foi pioneiro aqui em Beltrão, né? Ele que trouxe o sinal de televisão de Curitiba para cá, para a região. O sinal passava de lá de Curitiba, vinha para Ponta Grossa, lá Lagoa Seca, Chupinzinho ligava para Pato Branco, Beltrão, Jacutinga, e daqui seguia até a Foz do Iguaçu essa rota. Sobre a TV rodoviária foi uma coisa assim, justamente quando eu estava estudando eletrônica, eu ia muito a São Paulo na época, né? E daí eu via na rodoviária São Paulo, TV rodoviária, e eu fiquei curioso com aquilo, né? Naquela época eu ia para lá e tal, eu ia muito seguido São Paulo, que fazia os cursos de televisão lá, ia para os canais, para as emissoras, ou muitas vezes ia para a fábrica de televisão, né? Então, fiz muita amizade lá em São Paulo, nisso aí. E daí aquilo me chamou muita atenção. Daí, eu já estava trabalhando com eletrônica fazia tempo, né? Quando me surgiu essa ideia. Inclusive, eu já trabalhava com repetidor de televisão, que a TV rodoviária foi em mais ou menos em 73, 74, não lembro bem, que eu montei a TV rodoviária. Montei lá um estúdio, tinha vários televisores, montei uma mesa de corte. Era difícil, usando videocassete da época, recém-lançado os videocassetes. Então, tive muita dificuldade, as fitas arrebentavam, aquela coisa toda. A parte externa, quando precisava fazer reportagem, só depois de algum tempo que eu conseguia adquirir uma câmera com videocassete já com baterias, podia carregar só com fiozinho a câmera, mas demorou muito tempo. Então, era um negócio assim que era um sonho mesmo, montar uma televisão. Então, o começo da televisão minha foi na TV rodoviária, né? Inclusive lá eu conheci o Jorge Lacerda, conheci o Ivo Pegorari. O Ivo acompanhou muito a TV rodoviária, fiz muita matéria com o Ivo. Nós ia para o interior do município, aí ele trabalhava na Carpa, acho, não me engano. E daí ele dizia, João, você está disponível para nós ir lá filmar lá? Tá. Eu ia com ele. Então, o Ivo acompanhou bem esse negócio de TV rodoviária, ele sabe bem. Daí, depois eu acabei vendendo para o Domingos Bertaioli, porque nós tínhamos uma amizade boa, eu vendi para ele. Depois, não sei quanto tempo funcionou, era ele e o Peninha, isso acabou depois passando para outras mãos e acabou acabando. Mas foi um negócio bom, um negócio assim que despertou vontade de ter um canal de televisão em Beltrão. Que depois, muitos anos depois, eu posso falar na segunda parte para você como é que surgiu a Rede Massa aqui, como é que surgiu o canal de TV, como que surgiu a TV educativa aqui, posso falar para você, que foi amizade com o pessoal, com o Vilmar, aquela coisa toda, ele me procurou. Então, eu posso falar mais frente para você. O Jorge, ele achava assim bastante... Ele fez uma amizade comigo justamente porque a Casa TV era rodoviária. Daí ia lá e conversava comigo, ele ficava lá, eu tinha um pequeno estúdio, ele ficava lá batendo papo comigo, e daí ele me convidava para umas palestras, para dar palestra na faculdade, ele tinha muita ligação com a faculdade. Daí ele marcava lá, eu ia dar uma palestra, explicar como é que funcionava a eletrônica, a televisão, como é que era o princípio da eletrônica, como é que era o princípio da televisão, que eu entendo bem sobre eletrônica por causa disso aí. Eu aprendi mesmo a lidar com equipamentos eletrônicos, tendo conhecimento de como funciona um televisor, como funciona uma câmera, como funciona um transmissor, como é que emite o sinal, como é que recebe o sinal, tudo isso eu aprendi, né? Então, na eletrônica, realmente, hoje é digital, mas a eletrônica básica, a eletrônica analógica, eu entendo muito mesmo. A ordem da técnica da parte das prefeituras. Então, assim, a técnica, a coisa toda.
Então, o seu Domingos já dava manutenção para isso, para o repetidor de televisão. Mas como ele sabia que eu entendia e que eu trabalhei um tempo junto com ele, daí, na verdade, ele me indicou numa reunião que teve em Pato Branco. Ele falou, ó, tem que contratar um técnico e tal para ajudar a dar manutenção nas repetidores. Já tinha muitos repetidores, tinha perto de 30 municípios, 40 municípios que precisavam de manutenção. Aí eu comecei a dar manutenção através da ANSOP. Na época eu não me lembro quem que era o presidente, mas ele me chamou e falou, ó, Domingos te conhece bem e tal, quer que você ajude e tal, assim. Daí nesse meio tempo eu entrei trabalhar com as repetidoras. Eu cuidava através da ANSOP na época. A ANSOP era a ANSOP que me pagava. E eu percorria a região. E eu fiz muito, porque nós tinha toda a região, era 30 e poucos municípios aqui na região. Daí nesse meio de tempo surgiu a Radipar, que era uma criação do governo do Álvaro Dias. Álvaro Dias, que havia muita reclamação dos prefeitos, que eles gastavam muito com o repetidor de televisão e queriam que o Estado assumisse. Aí, nessa época, o Álvaro Dias criou a antiga Radipar. Daí, como eu tinha bem entrosamento com o pessoal lá de Curitiba, da Escola Técnica, o Marcos lá, que já estava trabalhando na Radipar, e daí ele chamou eu e o Domingos para conversar, para dar manutenção através do Estado, passar para o Estado, mas daí o Estado era todo o Estado, não era só Beltrão, região aqui de Cascavel, era todo o Estado do Paraná. Daí eles chamaram eu e o Domingos Bertaioli lá, o Domingos na época deu, ó, João, só assuma se você assumir junto. Eu digo, tá, tudo bem. Daí nós fomos para lá, fizemos um contrato com a antiga Radipar, e daí saiu essa manutenção da ANSOP e das prefeituras. Ficou através do governo. Daí nós éramos funcionários do governo, né? Eu e o Domingos, né? Daí foi montada uma superintendência aqui em Beltrão, o Domingos foi o primeiro superintendente, depois o Domingos saiu, daí fiquei eu, daí ficou um tempo, daí ficou isso até entrar o governo Richa. Daí, nessa época, daí nós reimplantamos todo o sistema de televisão em todas as cidades do Sudoeste. Foi feito nova casa, nova abrigo para televisão, novas torres, foi instalado novos equipamentos, já equipamentos melhores, né? Melhorando o sistema de televisão. Porque a televisão, na época, era muito deficitária, o sinal. E nós tínhamos esse sistema analógico, vinha tudo por vias repetidoras, né? Desde Curitiba até aqui. Daí, uma época, a Globo, esses canais aí passaram para transmitir via micro-ondas da Telepar. A Telepar tinha 3 canais de micro-ondas na região, né? Mas esses 3 canais de televisão eles usavam para telefonia. E daí a disponibilidade da micro-onda era das 2 da tarde do meio-dia até as 2 da tarde. Daí cortava o sinal. Daí voltava só às 6 da tarde até meia-noite. Era assim. E tinha no começo era só o Globo que tinha, né, esse canal. Depois veio também a SBT através do canal 4 Curitiba. Então, era muito restrito esse horário para trabalhar. A gente tinha que, às vezes, ficar até umas horas da noite consertando, porque não tinha sinal, né? Você, às vezes, tinha tarde inteira, mas tinha que esperar o sinal entrar para você ver como é que estava. Então, foi uma época muito difícil. Daí ficou esse sistema aí até o governo Richa. Eles instalaram quase todo o Paraná. Eu andei por todo o Paraná. Até eu falo aqui que a fibra ótica, por exemplo, eu conheci lá em 82, tá? A fibra ótica. Quando começou a fibra ótica no Brasil, a Sims doou para a Radipar 1000 e poucos metros de fibra ótica. Nós fizemos um link da TV Londrina até a torre lá. Foi feito lá. Eu participei desse evento, mas só que nós íamos mais para assistir como é que era usada a fibra ótica, como é que eles faziam as emendas nos cabos, mas eu conhecia a fibra ótica lá em Londrina. O meu conhecimento sobre televisão
como eu estava bem entrosado dentro da televisão, eu comecei a ter muita amizade com os principais, esse povo de televisão, Globo, SBT, Bandeirante, depois, no começo era a antiga Rede Manchete, depois passou para a Rede TV, mas eu fiz muita amizade com esse pessoal. Outra, eu comecei a representar empresas de São Paulo, que era a Mapra, em Sorocaba, que fabricava antena slot. E São Paulo tinha a Telavo, que era a antiga Alvotel, fabricava os transmissores. Daí eu fiquei representante deles na época. Daí eu tinha muito contato, eu viajei muito em São Paulo, tive que ir muito a São Paulo, viajar muito. Eu viajava só de Beltrão a Curitiba, tinha que ir de ônibus. Ou de carro, deixava o carro lá, depois ia de avião. Mas era uma correria para mim, ir e voltar. Então eu trabalhei muito tempo, então tive uma ligação muito grande com as emissoras de televisão, porque eu ia por quase todo o Brasil. Eu ia participar de exposição, feira, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, todo esse lugar. Eu estava sempre lá. E daí eu tinha um contato muito grande com o pessoal que fabricava o equipamento e com as emissoras de TV. Eu fiz uma amizade muito grande. Depois comecei a viajar para outros lugares, recebi convites para ir em exposição fora do país, daí da NAB, a NAB lá em Las Vegas, daí fui para a NAB em Las Vegas. Eu tive em 3 exposições em Las Vegas, que é a maior feira de rádio e televisão é lá em Las Vegas, né? Então eu ia lá, as emissoras precisavam de algum equipamento, elas recorriam os técnicos, os engenheiros que iam lá em Las Vegas conhecer os equipamentos. Então eu tive essa chance muito grande de conhecer muita gente ligada à televisão, né? Fazia amizade, e daí isso aí abriu um leque para mim. O meu trabalho, daí como era ligado às emissoras de TV, eles me procuravam, me davam, lá em tal lugar precisa de um transmissor, lá você tem que ir lá fazer estudo, traçar perfil, tudo, então me indicavam. Daí eu tive essa chance muito grande, me destaquei bem na eletrônica, justamente por causa das emissoras de televisão, as amizades que eu tive e as viagens que eu fiz nessa exposição, que eu nunca perdi. Quando me convidavam, eu ia mesmo, participava. Está chegando o maior evento da cadeia leiteira do sudoeste do Paraná, a 9ª Via Tecnológica do Leite. Nos dias 29 de junho a 1º de julho, no Parque de Exposições Jaime Canet Júnior. Você terá a oportunidade de conferir as últimas novidades em tecnologia e nutrição para a produção leiteira. 9ª Via Tecnológica do Leite. Nutrição é produtividade. De 29 de junho a 1º de julho em Francisco Beltrão. A dificuldade de trabalhar com repetidor de televisão eram muitos, porque, primeiro, no começo não tinha nem estradas asfaltadas, eram poucas estradas asfaltadas, então você tinha dificuldade até para chegar no local, né? Mas eu tive, assim, uma equipe boa que trabalhava comigo na época, então nós distribuíamos serviços, assim. Eu tinha o Finado Norino, que me ajudou muito, foi sócio de uma empresa que eu tinha, que se chamava-se Transtel. Essa Transtel, nós chegamos a ter 40 municípios, dando manutenção para 40 municípios. Sabe que todos os municípios tinham, na época, já 2, 3, 4 equipamentos, até 5 equipamentos. E nós dávamos manutenção para todos esses equipamentos. Daí, nessa época que eu tinha aqui na região, daí nós fomos convidados para trabalhar na região sul, lá, por causa que lá também tinha a mesma dificuldade daqui, que aqui tinha a ANSOP, lá tinha a ANSUPAR. A ANSUPAR tinha 11 municípios agregados, né? De General Carneiro, São João Triunfo, lá, Cruz Machado, tudo aquele lugar, Antônio Linto, que é próximo de Curitiba. Nós chegamos a fazer manutenção até na Lapa, lá bem próximo de Curitiba. Então, o mais longe que tinha era São João Triunfo daqui. Mas daí nós assumimos a região de lá e dava manutenção. Teve uma época que eu morei até em União da Vitória, fiquei 2 anos por lá, mas eu ficava morando lá e aqui. Eu ficava um tempo lá e voltava para cá, quase semanalmente. Depois trocamos, aí ficou o Finado Norino morando lá
União da Vitória, porque ficava muito longe, assim, tinha coisas que sempre ocorrem. Quantas vezes a gente chegar aqui em Beltrão e aconteceu um negócio, tem que voltar. Então tivemos muita dificuldade nesse quesito, né, que é estradas ruins, né, e outra porque era longe, então tinha que se deslocar. Muitas vezes, até contei antes, que eu tive um problema lá em São João do Triunfo, que é lá perto de São João do Purunã, quase, e era na Copa do Mundo, aí no outro dia tinha jogo na Copa do Mundo, estava fora, né? Então eu tive que sair daqui, eu e uma outra pessoa, um ajudante meu, e fomos para lá, mas nós tínhamos outros problemas para frente, que era instalar uns equipamentos em Pinhão, para eles assistir também a Copa do Mundo. Nós fomos para São João do Triunfo, nessa época, e reservamos o hotel em São Mateus, que é de uns 30 quilômetros, deixamos todas as nossas coisas em São Mateus do Sul e fomos para lá. E deu um problema sério nos equipamentos lá, porque tinha dado um raio, tinha derrubado tudo. E nós trabalhamos a noite inteira nessa estação, para deixar no ar. Quando eu consegui pôr no ar, era de manhã já, assim que terminamos pulando. Eu saí na porta da casinha de abrigo da televisão lá, olhei para fora, o sol estava começando a sair. Saímos de São João do Triunfo, voltei para São Mateus do Sul, nós já nem usamos o hotel, pegamos nossas coisas e vamos para Pinhão, voltamos para Pinhão, volta ali por dentro, atravessa ali a barragem ali, e viemos para Pinhão. Daí nós tínhamos que instalar 2 equipamentos em Pinhão. Trabalhamos o dia inteiro sem dormir, né? Comia lá no animal e trabalhar. E conseguimos deixar no ar, chegamos aqui umas horas da tarde, no outro dia, né, de tarde. Assim, mas conseguimos, nós nunca deixamos assim nada que a pessoa tivesse que reclamar. O João não veio, os técnicos dele não vieram, nós não deixava. Reunião, eu nunca deixei de participar de uma reunião da SOP e nem da SUPAR. Eu marcava e eu ia. Eles marcavam, o secretário marcava, você pode vir, João, pode vir e tal. Você tem que falar hoje na reunião aqui, marca, era Laércio o nome do rapaz que trabalhava, Laertes. E ele me ligava e eu ia daqui participar da reunião lá naquela região. Às vezes era em São Mateus, era longe, Cruz Machado, então era uma dificuldade tremenda. Aqui na nossa região também teve dificuldade. Aqui, Mangueirinha, por exemplo, é longe, a estação ficava a mais ou menos 30 quilômetros da cidade, era no meio do caminho, lá no mato, um trecho ruim de chegar lá. Então, o que lá eu fazia? A pessoa da prefeitura me ligava, João, tem um problema assim, sempre precisamos que você venha aqui. Então, quando eu tinha alguma coisa que eles tinham que acertar, uma coisa assim, eu combinava com o secretário da prefeitura, alguém da prefeitura, que eu ia arrumar lá a televisão para eles, e ele ficava acompanhando o sinal lá em Mangueirinha. Quando entrou no ar, ficava tudo no ar, ele saía de lá, eu ficava esperando ele chegar ali na estação, porque ele primeiro recebia o sinal, estava em hora de lá, ele vinha ali. Então não foi uma e 2 vezes que isso aconteceu na minha vida, de ter que passar por essas dificuldades. A TV educativa surgiu numa época em que o Valmor sonhava muito em ter uma TV aqui em Beltrão também, não como TV educativa, mas o caminho mais próximo seria a TV educativa na época, porque por causa das concessões, que as concessões é concorrência pública, né? E a TV educativa é outro caminho. A TV educativa você tinha que montar um grupo, fazer uma sociedade, uma fundação, né? E convidar algumas pessoas e participar e montar. Mas isso exige, você além de fazer essa fundação, exige um estudo de viabilidade do canal, né? Então ele tem que fazer esse estudo de viabilidade e fazer um processo também técnico, né? Porque senão eles não aprovavam. Daí na época, como o Valmor sempre me conheceu, sabia que eu era ligado nesse negócio de televisão, ele um dia me encontrou lá no Santa Fé, assim, veio conversar comigo. João estava conversando comigo, daí ele pediu, João, como é que nós fazemos por uma TV educativa aqui em Beltrão? Você tem como pôr uma televisão? Eu disse, Merizo, tem, sim.
Só que você tem que seguir tudo uma norma, um processo. O que tem que fazer? Eu digo, ó, primeiro tem que fazer um estudo, né? Se cabe uma TV educativa aqui. Ver se tem canal disponível, né? Porque se não tiver canal, não vai conseguir. Segundo, você tem que contratar um engenheiro, vai fazer esse projeto. Tem que ser com um engenheiro que vai fazer, de viabilidade técnica, tudo, e vai pôr o que você precisa de equipamento, tudo isso aí. E daí, mas e como que eu faço? Eu digo, não, se quer, eu vou indicar uma pessoa muito ligada a mim, lá em Curitiba, que é o Marcos Alberti, né? Engenheiro, tal, a gente trabalhou junto, na TV educativa, na Rádio Par, na Escola Técnica do Paraná, tal, expliquei para ele. Daí, ele dá, eu tenho interesse sim, se me dá o telefone dele, eu digo, te dou o telefone dele, pode dizer que fui eu que eu mandei você ligar para ele. E o Valmor ligou, e daí o Marco deu toda a esperança para ele, que podia montar, só que precisava um canal, né, disponível, não tínhamos aqui. O 2 estava sendo usado, o 4 estava sendo usado, o 9 precariamente, mas estava sendo usado. Daí o 11 era da Globo, o 13 era da SBT. Puxa vida, daí o Valmor, daí o Marcos falou, olhou, o Marcos procurou lá no sistema de televisão, descobriu que o canal 13 estava sendo usado pelo SBT, mas que podia ser adquirir esse canal para, não adquirir, pedir a viabilidade para a TV educativa, porque não estava registrado que era do SBT. E assim o Valmor fez. Aí o Marcos fez o projeto, fez tudo e pediu para o governo o canal 13, que era do SBT. Tanto é que daí o Valmor, depois que ganharam a concessão, o grupo ganhou a concessão, eles tiveram que sair do canal 13. Aqui, o SBT teve que sair do canal 13. Daí, então, daí a TV educativa foi esse aí o caminho que o Merizio teve. Daí até me convidou para participar. Eu, na época, falei, Merizio, eu estou atrás de um canal comercial, educativo eu não gostaria muito, assim, faz você aí tal com o pessoal, dei as dicas, o Valmor teve muito esforço nessa época, daí deve ter reunido o grupo, que hoje é ele, o Rui, o Chico, as pessoas assim, não sei todos, o Sartori, não sei quem mais participa, Valença, essas pessoas. Ele fez um grupo, fez uma fundação, conforme a gente fazia, e fez, e conseguiu, demorou a sair, né? Essa história que eu sei da TV educativa. Daí o SBT, que hoje tem aqui Beltrão, Rede Massa, SBT, é outra história. Lá antes dos anos 90, eu pedi a viabilização de um canal de televisão para Beltrão, já na época, pedindo para pôr no sistema de distribuição de canais de televisão, do plano básico de televisão do Brasil, que não tinha, Beltrão não gostava desse plano básico. Aí, daí fui orientar lá para o Marcos, lá em Curitiba, João, você tem que fazer uma carta para o ministro das Comunicações, não me lembro se era o Hélio Costa, quem que era, você vai pedir a viabilização de um canal de televisão para Beltrão, vai juntar aí folders e coisas assim da cidade, juntar a economia do município, tudo isso aí vai ter que pôr, economia do município, quantos habitantes tem e tal, e mandar para o ministro. Daí lá o Ministério da Comunicação vai estudar teu caso e vai colocar Beltrão no plano de distribuição de televisão. Não é que ele vai te dar o canal, eles vão pôr no plano. E isso eu fiz. Na época, daí logo saiu no plano de distribuição de televisão, canal de televisão para Francisco Beltrão, que era o canal 2, né? O canal maior que tinha. Os outros estavam tudo ocupados. Saiu o canal 2 para Beltrão. Na época, eu não tinha nem como entrar na concorrência. Daí entrou bastante gente, todos os emissores de televisão entraram pedindo esse canal. Aí quem ganhou o canal foi o Martinez. Mas o Martinez na época, não sei por que problemas deles lá, tal, não deu continuidade na coisa, e ficou, daí entrou outro governo e o governo cancelou todos esses pedidos. Cancelou. Voltamos a estaca zero. Aí voltou a estaca zero,
Eu de novo, iniciei tudo de novo, daí pedindo outro canal de televisão, Beltrão, fiz tudo de novo. Aí Beltrão, daí saiu uma concorrência. Eu pedi aqui o Pato Branco, eu queria montar um canal também. Aí saiu no Diário Oficial, autorizando um canal de televisão para Francisco Beltrão e outro para o Pato Branco, mais um, que lá já tinha TV Manchete. Aí demorou um tempo, esse canal foi posto em concorrência novamente. Até na época eu recorria a alguns empresários que eram muito entusiastas, queriam televisão, mas na hora de participar da concorrência, ficou só eu e minhas 3 filhas, né? Aí nós mandamos para frente, e participamos da concorrência. Mesmo assim, nessa concorrência, apareceu 9 empresas. Todos os canais de televisão, todas as redes de televisão participaram. E tinha uma empresa aí que ganhava muito concessão, mas ganhava as concessões justamente para negociar. E daí quase que essa empresa venceu, chegou bem perto do valor que nós ofertamos. Mas foi com dificuldade e tal, e daí nós conseguimos vencer. Daí nós vencemos 2 concorrentes, a de Beltrão e a de Pato Branco. Está chegando o maior evento da cadeia leiteira do sudoeste do Paraná, a 9ª Via Tecnológica do Leite. Nos dias 29 de junho a 1º de julho, no Parque de Exposições Jaime Cane Júnior. Você terá a oportunidade de conferir as últimas novidades em tecnologia e nutrição para a produção leiteira. 9ª Via Tecnológica do Leite. Nutrição é produtividade. De 29 de junho a 1º de julho em Francisco Beltrão. Quando nós já estávamos com a concessão em mãos, né? Então nós tínhamos que recorrer a uma rede de televisão. Não adiantava também ter um canal de televisão aqui em Beltrão, sem ter uma rede. Daí até na época, é lógico que na época, hoje não, mas na época todo mundo queria a Rede Globo de televisão. Aí, como nós tínhamos a concessão Beltrão e Pato Branco, as duas, então eu gostaria de colocar a Globo aqui em Francisco Beltrão, mas aqui era canal 2, lá era canal 9, em Pato Branco. Aí, o que aconteceu na época? Daí, corremos atrás da Globo, para cá e para lá, até eles iludiram um tempo a gente, dizendo que fechar um negócio com a gente, mas daí eles optaram por Pato Branco, não por Beltrão. Embora Beltrão tenha mostrado, a prefeitura fez um trabalho muito bonito sobre isso aí, fez reunião em Curitiba e tal. Mas daí, como era canal 2 aqui, eles trabalhavam no canal 11, eles queriam Pato Branco, que era um canal mais alto, não sei, aquelas coisas todas. Aí, no final, eles acabaram desistindo de Pato Branco também, e aqui também. Daí, sobre a programação, quem correu atrás dessa programação foi o Marcos Alberto, né? Nessas alturas nós já era sócio, e o Marcos Alberto. Daí ele foi lá e negociou com o Ratinho, né? Fez uma negociação com o Ratinho, fizemos uma parceria. No começo era para nós montar aqui todo o sistema, mas sabe, televisão é muito caro, é tudo caro, é muito difícil. A melhor coisa é você procurar uma rede de televisão que tenha sustentabilidade, e a rede vai sustentar isso, embora às vezes tenha pouca audiência, mas eles têm uma rede, então não conta muito. Daí o Marcos acabou acertando lá com o Ratinho, com o SBT, foi assim que veio a Rede Massa Francisco Beltrão. Quem trabalha com rádio jamais vai deixar de trabalhar com rádio, vai sempre estar ligado a emissoras de rádio. Pode ver, todo cara que é locutor de rádio ou técnico de rádio não desliga, é um vício. Mesma coisa é com televisão. Eu tenho uma ligação muito grande ainda até hoje com a televisão. Eu trabalhei 15 anos com a TV Tarubá, né? Então tem uma ligação muito grande e uma amizade muito grande com o pessoal da TV Tarubá e de outras emissoras aí. E é um negócio em que se parece um vício. Então essas pessoas que são ligadas à televisão hoje existe uma dificuldade para a TV aberta. Isso nós não comentamos aqui, eu vou comentar qual é a dificuldade maior de uma emissora de televisão aberta.
Antigamente, quando começou aí no começo da televisão no interior, ainda tinha uma fatia muito grande. Hoje não tem mais isso aí. Não tem por quê? Porque veio a internet, veio a TV digital. Isso aí dificultou muito as emissoras de televisão. Hoje, se você vê assim, olhar de grosso modo, todo mundo tem um canal na internet. Muita gente tem um canal na internet. Às vezes é mais assistido que uma TV aberta, o canal. Por outro lado, as emissoras de rádio viraram tudo televisão. Você, em determinado horário, estão transmitindo ao vivo. Isso aí, o que não era possível, hoje é possível, né? Então, a TV aberta teve muita dificuldade. Dizer que não vai sobreviver, não, eu não concordo com isso, que vai. Vai sempre ter uma fatia, talvez de menor, mas as emissoras locais vão ter, nunca vai fechar um canal de televisão numa cidade. Eu não acredito que vai fechar, né? Mas a dificuldade é tremenda, porque e tudo isso aí que eu falei, todas as emissoras de televisão estão dividindo espaço com a rádio, com a internet, com todo mundo. Então há uma dificuldade muito grande, mas eu acredito, tenho fé, que as emissoras locais nunca vão terminar. Só para complementar, a Rede Massa, para quem não sabe, daqui do alcance dela, é a geradora aqui em Francisco Beltrão. Daí, lá em Ponta Grossa, tem uma sucursal. Não é uma emissora, eles não têm canal lá. Eles têm canal de uma repetidora de televisão em Ponta Grossa, né? Então, eles usam como canal de televisão, mas a geradora é aqui. E a geradora daqui, ela vai por toda essa região, aí, vai por toda a região sul. Daqui de Beltrão, vocês pegam o sinal da região sul e toda a região dos Campos Gerais, que daí, através de Ponta Grossa, lá é expandido, vai até a divisa do estado de São Paulo, o sinal aqui de Beltrão. Então, para quem não sabe, a cobertura da TV Guará aqui de Beltrão é muito grande. Ela vai para todos esses municípios e recebe. Esses horários que o Romeu faz os telejornais ali, eles são vistos por todos esses municípios aí. Então, é bastante município, perto de 80, 100 municípios. E esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e também valorizar a história daqueles pioneiros que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje. Toda semana a gente traz aqui uma entrevista exclusiva para vocês. Até o próximo programa e um forte abraço. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambros e Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Olá, tudo bem? Eu sou o André da André Luiz Veículos, loja de veículos aqui em Francisco Beltrão. Mas eu tô aqui para te dizer quem é o André. O André é um menino, hoje com 43 anos, que disse sim. Um dia, numa palestra, teve um momento assim que eles falaram assim. Um pregador estava pregando e falou assim: você já entregou sua vida a Jesus? Eu pensei, entregar minha vida a Jesus? Bah, Jesus é bom, é o caminho. Vou lá ver.
fui lá entregar minha vida a Jesus. E falei sim, eu entrego minha vida a Jesus. A partir daquele dia, não vou dizer para você que lutas não vieram, mas com a graça de Deus e o meu Pai me ajudando, a cada momento do meu dia eu fui lutando e fui vencendo. Ainda hoje eu luto e venço, mas com Deus ao meu lado. Jesus me pegou pelo caminho e me levou e começou a me ensinar como eu deveria viver a minha vida. E fui aprendendo. Não vou falar para você que eu não erro, não tenho pecado, não peco mais. Mas ao mesmo momento eu entendo que eu errei e falhei e vou para o meu arrependimento. E me arrependo quando peco. Fico triste. Mas o melhor de tudo isso é que eu nunca estou só. Cada dia, cada momento que tem uma batalha, eu não estou só. Sabe, eu não estou só. Eu me emociono assim porque eu não estou só. Jesus está aqui comigo neste momento, sabe? E Ele me colocou assim para ver que a vida é vitória. A minha vitória é minha fé. E eu não desisto por hipótese alguma, tá? Já posso dizer para você aqui que eu sou um vencedor. Muitos sabem da minha história e muitos sabem da minha caminhada. Mas o meu segredo vem de Deus. É Jesus. O meu segredo, aqui ó, eu quero falar para você. Não perca tempo mais. Desista de todas as coisas que você já aprendeu, se você ainda não está caminhando com Jesus. E se você veio e já voltou, já saiu, volte para Jesus. Vai lá e dobre o seu joelho e peça para o Pai, Pai, quero voltar para casa. E volte. Você não pode desistir da tua vida. Você não pode desistir do teu caminho. Você que conhece da palavra, você sabe cada detalhe, mas você que não conhece tem o direito de saber. E eu falo para você, não existe lugar melhor. Não existe. Do que está no braço do Pai, do que está caminhando, do que está lutando por uma vida com Deus. Esse mundão aqui é maravilhoso, é show, é alegria, mas quando vem a tristeza você não tem chão. Então assim, alegria e tristeza, normal, mas existem momentos que você sozinho não vai vencer. Precisa ter Jesus Cristo no coração. Eu tenho e quero que você também esteja. E vou falar mais para ti, não deixe nenhum dia da sua vida sem aclamar ao Senhor, a conversar com o Senhor, a orar, a chamar, a viver o dia de cada dia. Eu todo dia peço a benção para começar a trabalhar e quando eu vou dormir, porque a noite de sono é fabulosa, é tranquila. Quando estou ansioso, Ele me acalma. Quando estou triste, Ele me alegra. Olha só, é o caminho. Jesus é o caminho, é a salvação. Ninguém chega ao Pai sem Jesus levar. Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te cuide. E lembre, o melhor da vida é com Deus. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 999 36 8182 ou 99941 0072. Tudo bem para você? A nossa vida é influenciada por 3 situações: mente consciente, mente subconsciente e o inconsciente coletivo. Hoje o ser humano está inundado pelo inconsciente coletivo com a negatividade, com o egoísmo, com a falta de honestidade e principalmente se distanciando de Deus. As nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa fala, o nosso pensar pode sim atrair prosperidade, pode sim atrair coisas boas. Mas primeiro precisamos ser água limpa. Não adianta a gente querer bênção se a gente não é um filho abençoado, antes de mais nada, pelas atitudes
e pelo comprometimento com a verdade. O que é verdade? Acredito eu que a verdade é fazer o bem, querer o bem, imaginar o bem, plantar o bem. Nós temos condições de entender que o inconsciente coletivo, hoje inundado pela tristeza, pelo egoísmo, pela falta de prosperidade, pela falta de comida, muitas vezes é resultado, se não for 100%, ele é resultado das nossas atitudes, das nossas crenças. No que você acredita? No subconsciente temos a morada de Deus. Jesus Cristo falava que a paz do Senhor esteja contigo, porque todas as coisas virão em acréscimo. O reino de Deus está dentro de vós. Como que está o teu coração? Está leve? Você está em paz? Com aquilo que tu pensa, imagina e deseja para o mundo? Além do subconsciente e da mente também inconsciente, temos a mente consciente. O despertar da consciência pode trazer para nós bênçãos, uma vida melhor, através de atitude positiva com o teu próximo. Pense nisso.